Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, como sempre, trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais que são meditações, reflexões, mas muito mais do que isso, orientações da parte de Deus. E aqui nesse espetáculo maravilhoso da natureza, Iguape, dando sequência ao nosso devocional, o nosso devocional de hoje é o Salmo 23, um salmo bem conhecido. Você tem sentido medo, ansiedade ou insegurança? O Salmo 23 tem uma resposta eterna para você. Então permaneça até o final desse vídeo e com certeza você será abençoado. Deus tem uma palavra importante para você hoje, à luz desse Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, o salmo mais lido, mais memorizado. Tem muita gente que conhece mais o Salmo 23 do que a Bíblia. Mas vamos para a leitura do Salmo. O Salmo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu honras-me, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como eu disse, esse texto é o mais conhecido da Bíblia. Muitas pessoas leem, outros deixam a Bíblia aberta, muitas pessoas memorizam, conhecem. E eu vou contar uma história para você perceber a profundidade desse salmo. Num congresso evangélico, um declamador foi convidado. E durante esse congresso, teve a oportunidade para ele declamar o Salmo 23. E ele, com toda a sua eloquência, com toda a sua técnica, com toda a sua verbosidade, foi declamando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para junto às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. E ele foi declamando com toda a sua técnica. E no final da declamação, todo mundo ficou de pé e aplaudiu aquele poeta, aquele declamador. E aí ele fez um convite, um desafio à plateia. Ele disse: eu gostaria de saber se alguém aqui conhece o Salmo 23 de cor. E eu desafio a vir aqui na frente e recitá-lo. Não precisa declamar como eu só quero apenas que você recite. E aí um senhor já idoso levantou a mão e subiu ao palco e começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma. E ele foi recitando o Salmo 23, e enquanto ele recitava, aquele poeta declamador percebeu que a plateia estava chorando. Quando aquele senhor idoso acabou de recitar o Salmo 23, toda a plateia estava em prantos, inclusive o poeta. E aí aquele poeta pegou o microfone e disse: vocês viram a diferença? Eu recitei, eu declamei o Salmo 23 com toda a minha técnica, com toda a minha verbosidade, e quando eu terminei, vocês de pé me aplaudiram. E esse senhor, que eu não sei nem o nome dele, enquanto recitava o Salmo 23, com a sua simplicidade, vocês choraram e entraram em planto, e eu também fiquei comovido e chorei. Sabe qual a diferença? A diferença é que eu conheço o Salmo do pastor, mas esse senhor conhece o pastor do Salmo. Davi, que escreveu esse salmo, conhecia muito bem o pastor do salmo, por isso que ele diz que o Senhor é o meu pastor. E eu convido você a ficar até o devocional desse salmo e não apenas
memorizar, apreciar a leitura, o devocional, mas é um convite para você se relacionar e conhecer o pastor do Salmo. Então, vamos para o nosso devocional. Esse Salmo podemos dividir nos 3 primeiros versículos, em que Davi classifica Deus não apenas como pastor, mas como o bom pastor. E na qualidade de bom pastor, Davi descreve Deus mostrando o cuidado dele, o cuidado de Deus que supre todas as necessidades. Davi mostra que, assim como uma ovelha é conduzida e protegida pelo pastor, o nosso supremo pastor, que é Deus, nos guia, nos faz descansar e restaura a nossa alma. E aí eu convido você para fazer uma reflexão. Quem está guiando realmente a sua vida? Você tem se deixado conduzir por Deus? Você tem permitido que Deus conduza a sua vida? Você já fez um convite para Deus ser realmente o seu pastor pessoal? Veja que Davi não diz o Senhor é pastor, ele diz o Senhor é o meu pastor. Ele chama Deus de Senhor, mostrando a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade, mas ao mesmo tempo mostra que ele é pastor. Esse Deus que é soberano é considerado, é descrito como Davi, não apenas como Senhor, mas como pastor, aquele que guia, que conduz, que protege as ovelhas. Mas veja que Davi não diz apenas o Senhor pastor, ele diz o Senhor é meu. Davi mostra Deus nesse relacionamento pessoal com ele. Ele não é apenas um pastor, é o pastor de Davi. Davi se apropria das bênçãos do cuidado pastoral de Deus. E eu quero te convidar para isso também, para ter Deus não apenas como um pastor e Senhor, para ter Deus como seu Senhor e como o seu pastor. É isso que Davi nos mostra aqui nesses 3 primeiros versículos. Depois, no versículo 4, Davi fala sobre o vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A vida tem momentos sombrios, mas Deus caminha conosco. Veja que Davi não fala que Deus tira ele do vale da sombra da morte. Ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? O Senhor está com ele, a tua vara, o teu cajado me protege, me consola. Davi diz que Deus, como pastor, caminha com ele pelo vale da sombra da morte. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, semelhante ao vale da sombra da morte, mas eu quero dizer que Deus não te deixa sozinho nesses momentos, nem nessa caminhada. Ele, como pastor, não está apenas te guiando, mas está te conduzindo, te protegendo, te orientando, te dando direção. A vara e o cajado simbolizam correção, direção e proteção. A vara que bate, que corrige, o cajado que busca, que traz proteção, consolo, conforto e direção. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes a sua vara de disciplina vem, não para nos castigar, mas para nos disciplinar, para mostrar que Ele nos ama, que está preocupado conosco, das decisões, dos caminhos errados que estamos tentando entrar e fazer. E Ele vai lá com a sua vara nos disciplinando. Olha, não é por aqui, correção, mude de rota, mude de atitude. Mas ao mesmo tempo que Ele nos disciplina, que é um ato de amor, Ele também nos consola com seu cajado, traz para perto, nos abraça e a gente pode se sentir protegido, amparado pelos seus braços. E Ele também dirige, orienta e mostra o caminho certo que a gente deve andar. É isso que Davi quer dizer aqui com o vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha, Deus está com ele e está com a vara e o cajado protegendo. Davi mostra isso no versículo 4, que é uma bênção, né? Então nós podemos confiar. E aí ele chega no versículo 5 e 6, mostra a vitória e a esperança. Deus prepara uma mesa mesmo em meio às batalhas.
E aí Davi mostra o cuidado e a bondade de Deus que não acabam. E nos tem uma promessa clara: habitar na presença do Senhor eternamente. Olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protege. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da tua vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi termina esse salmo com vitória e esperança. E é isso que Deus quer para nós. Nos dá vitória, e enquanto a vitória nos vem, nos dá esperança. Nós podemos ter esperança e podemos ter a certeza da vitória, porque Deus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, está conosco no vale da sombra da morte, está nos protegendo, nos dando proteção, nos dando provisão, nos dando direção. Que coisa maravilhosa esse salmo, né? E aí você pode fazer uma aplicação prática na sua vida. Nós podemos encontrar aqui 3 verdades para o nosso coração hoje. A primeira verdade é que você não está sozinho. Deus é o seu Senhor e o seu pastor. Segunda verdade: Deus cuida das pequenas e das grandes coisas em sua vida. Para Ele não tem tamanho. Para Ele é importante tanto as suas pequenas coisas como as suas grandes coisas. Para Ele é importante porque Ele te ama, Ele gosta de você e está disposto a te ajudar, a te abençoar e te proteger. A terceira verdade, marque isso. Olha que lição maravilhosa essa terceira verdade. Sua história não termina no vale, termina na mesa de vitória. Vou repetir: sua história não termina no vale da sombra da morte. Sua história termina na mesa de vitória. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja que verdade maravilhosa que esse Salmo 23 nos proporciona nesse final. E aí, eu gostaria que, à luz disso, que você leia o Salmo 23, sublinhe as palavras que mais te chamou a atenção, escreva alguma frase que o Espírito Santo colocou no seu coração à luz dessa leitura. E aí faça uma oração breve, pedindo a Deus renovação da sua confiança nele. Pedindo a Deus força para continuar, mesmo em meio a todas as adversidades, a todos esses intempéries. Peça a Deus para que Ele te conceda paz no meio das lutas. E aí, eu convido você para aplicar esse Salmo 23 na sua vida. Eu peço que você dê a curtida aí no vídeo, porque eu tenho visto que muitas pessoas têm assistido o vídeo, mas não têm curtido, e é fundamental que você dê uma curtida. Assim que você acessar o link que eu te mando, quando já abrir, já dê sua curtida. Assista o devocional até o final. Esses 10 a 15 minutos podem parecer um tempo longo, mas diante de um dia de 24 horas é uma coisa insignificante. Mas vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho certeza, porque tem feito na minha. Esses devocionais sequenciais no livro de Salmo têm fortalecido a minha fé, o meu coração, tem trazido alento, esperança, paz, segurança. Eu creio que isso vai fazer na sua vida também. Então, invista nesse tempo de 15 minutos, assistindo esse devocional até o final. Dê sua curtida, faça o seu comentário, veja o que mais chamou a atenção. Se você precisa de oração, de apoio espiritual, de alguma ajuda, faça lá. E eu terei um enorme prazer em responder, entrar em contato com você. E se você ainda não conhece Jesus, convide Ele para ser o pastor da sua vida. Se você já o conhece, melhore o relacionamento com Ele. Diga como Davi: o Senhor é o meu pastor. Então compartilhe essa palavra com alguém que precisa de consolo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative os sininhos para receber as nossas notificações. E deixe eu orar por você.
Pai bondoso, mais uma vez, eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, pedindo que o Teu Santo Espírito derrame bálsamo sobre a vida dessas pessoas que têm assistido esse devocional. Eu peço que o Senhor os abençoe, que assim como pastor da vida deles, o Senhor os conduza às águas tranquilas, que o Senhor promova provisão na vida deles, que eles possam ter suas alimentações todas em dia, as suas necessidades todas em dia. Derrama bálsamo para consolar, para confortar os corações que estão feridos, que estão entristecidos. Cura do corpo, da alma, das emoções, do coração. Traz paz, traz tranquilidade. Mais uma vez, derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida de cada um deles. Por favor, Senhor, eu oro confiado na Tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente e que você aí se relacione com esse Deus maravilhoso. Tenha um dia maravilhoso. Curta um pouco dessa paisagem bonita aqui de Iguape. Olha que coisa bonita. Olha aquelas flores maravilhosas, né? Essas árvores que trazem sombra, frescor e alegria, né? E paz. Deus te abençoe grandemente.